Bom, esse componente aqui, o TSRT 5000, ele é um componente que eu consigo identificar uma variação de reflexão de luz, tá? numa superfície qualquer. Usar esse componente aqui depende muito da superfície que você está trabalhando. Por exemplo, se você vai fazer um projeto na sua sala, ela tem um nível de iluminação. Se você leva esse projeto para uma praça, a iluminação, o tipo de iluminação é outro, né? Então você tem que sempre ficar regulando esse componente. Então ele emite uma luz e recebe essa luz. Se eu usar esse componente aqui no modo analógico, né, se eu conectar aqui o meu cabo no Arduino na parte analógica, então eu vejo a quantidade de luz que eu estou recebendo. Se eu conectar aqui no digital, ou vai ter muita luz ou não, né, que é 0 ou 1. Ele tem também esse potenciômetro aqui que eu consigo regular, né? Põe a chavinha aqui e vou fazer a regulagem dele para aumentar ou diminuir a sensibilidade do componente. Para nós fazermos os testes, nós vamos usar essa fita isolante nessa placa de papelão. Tá? Então, ele vai ser a nossa base aqui para a gente testar se o componente está funcionando, né? Se está identificando essa linha preta aqui, que ela pode estar lá no chão, por exemplo. Então, para poder fazer isso, nós vamos fazer as conexões do componente. Então, nós vamos usar o VCC, um GND, e um sinal. Vamos testar primeiro aqui no sinal digital. Então, esses três aqui vêm na minha placa Arduino. O GND eu posso colocar em qualquer um deles aqui, né? O VCC também. Então, vou colocar aqui o VCC, o GND, e vou usar o pino digital aqui 10 para poder fazer os nossos testes. Então, já tenho o dispositivo aqui conectado na placa Arduino. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou tirar esse cabo. Vou tirar o cabo digital e deixar só a alimentação da placa. Se eu aproximar ele da mesa, ó, você vê que já deu uma sombra, então ele já está acendendo o LED, quer dizer que já está identificando uma sombra. Tá? Esse LEDzinho aqui, ó, ele acende, ó, quando eu aproximo ele da mesa. Eu vou colocar agora a nossa base de teste, que é isso aqui. Então aqui, ó, tá claro e escuro, né? O claro ele acende e o escuro ele apaga. Aqui eu posso regular a sensibilidade dele, ó. Aqui ele ficou todo claro, que às vezes você compra o componente, ele vem desregulado, né? Então você fala que não está funcionando. Não, você vem aqui e dá uma modificada aqui, ó. Então aqui está bem sensível, né? Tá pegando reflexão até da fita. Agora ele está bom. Isso tudo também, essa regulagem toda você tem que fazer dependendo da altura que você coloca ele no robô, aonde que ele vai ficar no robô, se ele ficar embaixo do robô, se ele vai ficar em cima, embaixo da estrutura do robô, se ele vai ficar na frente do robô. Então você tem que fazer toda essa regulagem aqui sempre. Então que você for montar esse circuito aqui. Então aqui está numa altura legal, né? Ele consegue identificar a linha preta. Bom, lá no programa agora, como é que vai funcionar? Eu estou trabalhando aqui com a porta digital, tá? Então eu vou conectar aqui o cabo digital e vamos ver o que ele vai devolver para mim ali agora no programa. Aqui no programa, como eu estou trabalhando ali com o sensor e eu vou trabalhar com ele no modo viver, então eu venho aqui no modo viver, que eu quero colocar o valor aqui que ele está fazendo a leitura, né? Vou fazer a conexão com
o Arduino. Conectado. Vou aqui em configurações, ó, tem amarelo aqui, vou atualizar o firmware. Ele desconecta, né, por padrão, e você vai e faz a conexão novamente. Está na COM3, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um evento que quando eu clicar na bandeira, eu quero fazer a leitura do sensor. Para fazer leitura de sensor, eu uso aqui o repetir para sempre, para ele sempre ficar fazendo essa leitura. Tá? Eu conectei o sensor no pino 10 digital ali do Arduino. Então, eu vou falar para ele ler para mim o pino digital 10. Eu vou pegar esse valor e vou colocar numa variável para eu poder ver esse valor na tela aqui. Então, eu vou criar uma variável, sensor linha, ok, e vou colocar aqui, ó, repetir para sempre. Toda vez que ele executar aqui, ele vai definir a variável sensor linha para o valor que estiver sendo lido ali no sensor. E isso aqui é mostrado aqui, ó, nesse displayzinho aqui, ó. Eu vou colocar ele embaixo aqui, para nós vermos aí como que está sendo feito essa leitura dele. Vou disparar o programa. Quando ele aproxima aqui do preto, né? Ele apagou o LED. Ele apagou esse LED aqui, ó. Quando eu saio, ele acende o LED, ó. Quando você vai ver aqui na tela, você tem lá, ele está com o LED apagado, em cima da lista preta, ele dá o valor 1. Quando eu saio, ele me dá o valor 0. Então eu posso, né, no meu código de programa, falar, ó, se o valor for 1, ele está em cima de uma linha preta. Se o valor for 0, ele está numa parte mais clara lá do meu ambiente. Então, o uso dele, usando a porta digital, é dessa forma. Vamos fazer um teste agora, usando a porta analógica. Então eu vou desconectar ele daqui e vou colocar ele na porta A0 do Arduino. A leitura aqui também no programa eu tenho que mudar e colocar aqui, ó, leitura da porta analógica 0. Tá? Então eu vou inicializar o programa. Você pode ver que agora ele dá vários números, né? Então ele mostra vários números agora, lá. Quando ele está na linha branca, eu tenho esses números aqui. Quando eu aproximo, esse número fica grande, ó. Faixa de 900 e pouco. No branco, ele fica 30 e pouco. E aqui 900 e pouco. Tá? Então, é assim que você usa o sensor e o TCRT 5000, que é o chamado de sensor de linha. Bom, esse projeto é o do Robô Sumo. Esse projeto é legal porque você pode fazer aí na sua escola um campeonato com os seus alunos. Então, você pode usar ali as regras básicas do Sumo, onde você tem 2 atletas, onde um atleta tem que empurrar o outro atleta para fora da arena. Então, se você vai dar uma aula, por exemplo, fazer uma conexão com uma aula de educação física, por exemplo, né? Saber todas as regras do jogo primeiro, estudar sobre a modalidade, e no final você pode fazer aí um projeto de um robô sumo, que é também uma categoria de competição, até de robótica também, esse robô sumo. Para nós fazermos nosso robô sumo, o que vai acontecer? Esse robô ele vai ficar girando dentro de uma arena e depois ele tem que encontrar o seu adversário, né, o seu oponente. Então nós vamos usar esse sensor aqui de distância para a gente poder encontrar o oponente. E quando ele sai da arena,
ele vai ter que parar. Então ele vai ter que usar esse sensor de linha para ele poder sair da arena, né? Ele parar de funcionar. Então vamos fazer a montagem agora desse robô. Nós usamos aqui uma placa de papelão. Essa placa ela tem aqui 10,5. Aqui ela tem 12. Total, né? 22,5. E depois ela tem aqui de largura 15. Um rasgo aqui com 2 por 7,5. Tá? E depois eu só tirei aqui a resistência do papelão para poder ela ter esse movimento. Então agora nós vamos fazer a montagem da mecânica. Vou colocar as rodas primeiro aqui. A roda dianteira ela entra por baixo. Nós já temos o robô assim. Depois nós vamos ter que colocar o Arduino aqui em cima, né? A alimentação do Arduino tem que ser aqui atrás, porque aqui na frente vai ficar o sensor de distância aqui para ele detectar o oponente dele. Para isso, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos ter que elevar o Arduino aqui, tá? Então eu vou usar essa plaquinha aqui, ó, 10x7. Eu vou colocar essa placa aqui. E a placa do Arduino aqui em cima. Então nós temos aqui a placa do Arduino já fixada no robô. Aqui na frente nós vamos ter que fazer uma elevação também. Então a plaquinha aqui 7x3. E aqui nós vamos encaixar o sensor de distância. Então aqui ele vai empurrar o oponente dele, né? Com essa pá dele aqui. Vamos colocar agora também o driver de motor. Vamos prender o driver com um alfinete. A placa do Arduino, do sensor de linha, ele vai ter que ficar próximo ao chão, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu peguei duas peças dessa aqui, ó, e coloquei uma fita dupla face aqui no meio, para fixar. E aqui embaixo, eu coloco ele aqui, venho com a plaquinha aqui 6x7, vejo uma altura legal que eu quero que ela fique aqui, e prendo o sensor aqui, e ele vai ficar bem próximo ao chão ali. Então a parte mecânica já está aí praticamente montada, né? Tá a bateria. Vamos colocar a bateria aqui e ele vai alimentar o sistema aqui. Nós temos já a parte mecânica montada. Bom, agora nós vamos montar a parte da eletrônica do robô. Então, eu tenho o robô nessa posição, é a visão que eu quero ter do meu robô, né? Então eu estou olhando ele por trás. Então esse aqui para mim é motor esquerdo e motor direito. Então eu vou colocar o motor esquerdo
os pinos 3 e 2. Tá? Então eu vou fazer a instalação no drive e o drive eu trago para cá. Então eu vou pegar o fio aqui, ó. No motor direito, eu vou colocar aqui. Motor esquerdo tá aqui. Então eu vou ligar no pino 3 e 2. O outro pino, né, o outro motor, eu vou colocar no pino 5 e 4. Depois nós temos aqui no meio a alimentação. O VCC, vou colocar o verde aqui, ó. E o ground vai ser o cinza. Aqui eu vou conectar nesses pinos de cá, para não ficar muito apertado aqui, né? O VCC vai ser aqui e o GND aqui. Então o drive de motor já está aqui instalado e configurado a eletrônica dele. O sensor de distância, nós vamos colocar aqui o GND, vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar a minha alimentação toda aqui no fundo da placa, ó, mais aqui para o final da placa. O VCC eu vou colocar aqui. E agora eu tenho o trigger, né, e o eco, que é o gatilho e o que eu vou receber do som. O trigger eu vou colocar no pino 9. Esse aqui é o trigger. Digital 9. E o eco eu vou colocar no pino 8. E agora falta o sensor de linha, esse aqui de baixo. Então eu tenho aqui VCC, GND, e tem o sinal. O sinal nesse dispositivo eu tenho digital e analógico. Eu vou usar o digital aqui, ó. E vou conectar o digital no pino 11.
nós temos montado aqui já o nosso robô Sumo. Vamos ver agora como é que faz a programação dele. Bom, qual que vai ser a lógica do nosso programa? Nós vamos fazer aqui usando o sensor de linha. Ele vai ficar acoplado aqui atrás do nosso robô. Então eu vou fazer um teste na mesa aqui, que é mais fácil a gente fazer o teste, para poder explicar como é que funciona direitinho esse robô. Então, a princípio, depois eu vou mostrar aqui para vocês o código, nós estamos fazendo o quê? Uma roda gira para frente, a outra roda gira para trás. Ó. Essa aqui vira para frente e essa aqui gira para trás. Então o robô vai ficar girando ali no ringue. Depois, quando ele encontra o oponente, que é o sensor aqui na frente, ó, as duas rodas agora vão girar para frente. Ó. As rodas vão girar para frente. As rodas girando para frente, ó, virou para frente, se ele encontra a linha preta, ele para, porque ele saiu do ringue. Então o funcionamento é basicamente esse. Ele fica girando, uma para frente e outra para trás, ele fica girando na arena. Quando ele encontra o oponente, ele empurra, e se ele encontra a linha preta, ele para de funcionar por um tempo. Depois ele volta de novo todo o processo. Vamos ver no código então como é que fica isso. A lógica para esse programa é a seguinte. Primeiro eu tenho lá dois motores que vão fazer o movimento do robô. Então eu vou definir que ele vai para frente. Eu criei um bloco frente. Os motores estão ligados no pino 5, 4, 3 e 2. Eu coloquei a velocidade de 150 para fazer um teste na mesa, senão ele fica muito rápido, é ruim de fazer o teste aqui na mesa. Mas essa velocidade aqui eu recomendo que você coloque ela em 255, né? Quando você for para frente, quer dizer, se você já viu o seu oponente, que você vai para frente, então aceleração máxima, tá? Para poder empurrar o oponente. Depois nós criamos um bloco aqui também chamado parar, que ele vai parar o robô, né? Ele vem e coloca um diferencial de potencial zero aqui, ó, zero baixo. E aqui para a direita, coloquei a velocidade de 155 e 100 aqui, para ele poder girar. Então, 155 e baixo, ele vai girar um motor que está no 5.4 num sentido, e o motor 3 e 2, como eu inverti aqui para alta, ele gira no sentido oposto. Então, o robô vai girar em torno do próprio eixo dele. Aqui eu não recomendo que use velocidade muito grande, porque se você colocar uma velocidade muito grande, para ele ficar girando, às vezes ele pode não enxergar o oponente, né? Não enxerga o outro robô para ele poder empurrar. Então, quando você for girar, você gira um pouco mais lento e depois você, quando enxergar, né, que você vê o robô, você vai para frente, aí você vai com força total ali para frente, colocando 255 aqui. Tá? Essas numerações aqui depende da sua bateria, como é que ela está de carga. Né? Às vezes você coloca essa numeração e ele nem gira, então você pode aumentar essa configuração para poder funcionar direitinho aí o robô. Agora, a lógica central desse programa é o seguinte, como eu tenho sensores, então eu vou repetir para sempre, né? Então quando ele carrega isso no Arduino, ele já começa a repetir isso aqui para sempre. Primeiro ele define ali o sensor, né, do pino digital 11 e ele coloca isso aqui numa variável chamada sensor. Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma variável chamada sensor. Então eu defino o valor do pino 11 para sensor. Então o que ele lê lá no pino 11 ele coloca aqui no sensor. Depois disso, ele pergunta se, né, o pino trigonométrico, quer dizer, o sensor de distância, ele é menor que 30. Se for menor que 30, quer dizer, o outro robô está a menos de 30 centímetros dele. Tá? Esse 30 também você pode trocar, fica à vontade. Então o robô está a menos de 30 centímetros dele, então ele vai para frente e eu falei para ele empurrar ali no mínimo 2 segundos o robô para frente. Quando ele estiver empurrando ali para frente, passou os 2 segundos ali, ele vai verificar o seguinte, se o sensor, né, esse sensor aqui é o sensor de linha, for igual a 1, quer dizer que ele está em cima de uma linha preta, então ele para e espera 5 segundos. Aqui você pode colocar até 10 segundos ou 20 segundos, que aí a prova terminou. Tá? A prova terminou. Agora, se ele não enxergou o robô, tá? Se aqui for falso, então ele entra aqui e fica girando para a
direita novamente. Tá? Então ele vai ficar sempre girando para a direita. Se ele enxergar, ele vai para frente, né? Se ele encontrar a linha preta, ele vai lá e para. Então esse é o código básico, né, para você programar aí um robô sumô. Tem outra lógica para fazer? Tem. Tá? Dá para desenvolver outras lógicas aqui também para poder programar aí o seu robô sumô.